Olá, ouvintes e telespectadores. Eu sou Aruana Brianese e você está acompanhando a partir de agora o podcast do Sim e Não, um programa semanal sobre os bastidores da política. Sempre com um entrevistado, no caso hoje são 2, especial para deixar você mais informado. Nesse episódio, eu estou acompanhado do editor do acritica.com e do Sim e Não, Dante Graça. Oi, Dante. Olá, Aruana. E estamos recebendo aqui no estúdio os entrevistados deste episódio, que só para registrar a gente está gravando no dia 22 de setembro. São os vereadores Rodrigo Guedes e Amon Mandel. Sejam bem-vindos. Os dois integram a diminuta bancada, vamos dizer assim, que se opõe, né, às ações atualmente do presidente da Câmara Municipal de Manaus. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é em relação a isso mesmo. Como é que vocês fazem para, dentro de um universo, né, de 41 ali vereadores, só com 2... conseguir se contrapor mesmo? Eu imagino que quando sejam assuntos que sejam votados, não tem muito o que fazer, mas de qualquer forma, como é o espírito quando eu acordo? Eu vou para a Câmara hoje, nós 2 contra 39, né? Como é que tá sendo isso daí? Quer responder? Olha só, a gente se considera independente, né? Tudo que for bom, que a gente considera que esteja certo, nós apoiaremos. Nós não acordamos pela manhã para fazer oposição. Só que qualquer coisa que seja prejudicial para a população ou para o erário público, né, a gente não abre mão de se manifestar em contrário. E se não gostarem, paciência. Eu acordo muito bem todos os dias, mesmo tendo dormido pouco, porque eu durmo de consciência limpa e acredito que o vereador Rodrigo também dorme. Complementando, eu acho que um exemplo muito grande de como nós levamos essa independência é o fato de nós termos votado a favor da maior parte das propostas de campanha que nós julgamos que seriam favoráveis, seriam benéficas à população do prefeito Davi Almeida, como foi o caso, por exemplo, do Auxílio Manauara. Nós cobramos antecipação, mas depois que foi enviado, nós votamos a favor. Obviamente sempre cobramos transparência em todo o processo. Mas se essa proposta de campanha dele é uma proposta benéfica à população, é mais que justo que nós votemos a favor. Mas votei contra, por exemplo, o empréstimo de 470 milhões de reais que o prefeito solicitou da Câmara. A gente é muito acostumado, acompanhando ações do parlamento, a ver, né, vereadores, deputados, seja estaduais, federais, contrários ao executivo, né? Isso é algo muito comum em todas as casas legislativas que a gente acompanha. Como é ter um embate interno? Porque você está debatendo, você está contrariando alguém que está ali sentado do seu lado, que todo dia você encontra, que, né, faz parte desse convívio. Como é ser uma oposição dentro da própria casa, digamos assim? Nenhum dos outros 40 vereadores além de mim votou em mim. O vereador Rodrigo não votou em mim, votou nele. Então, eu não represento outros vereadores. Eu represento as pessoas que votaram em mim e as pessoas que estão do lado de fora da Câmara. E esse é o nosso posicionamento. Eu não tenho desconforto nenhum, absolutamente. Contra esse mal. A gente pode chamar, Alessandra, que hoje é um dos grandes maus da humanidade. Assim, a saúde mental, ela está em pauta, né? Ela está tanto em pauta que ela tem sido mais impactante do que... Uma correção dos grandes males, por favor. De pautas, né? Mas eles acabam levando pro pessoal, muitos deles e muitas vezes. Isso aí é ruim porque isso é diminuir o que é o parlamento. O parlamento é divergência mesmo de ideias, posicionamentos contrários. Cada pessoa ali representa um eleitorado específico, mas ao mesmo tempo nós representamos toda a população de Manaus. Mas eu também não tenho nenhum problema com cara feia. Se não gostarem, o que eu posso fazer? Fazem sim cara feia. Tem pessoas ali que não falam, deixam de falar mesmo, mas paciência, eu não posso fazer nada. Já teve muito deixa disso, assim, um vereador mais experiente chegando com vocês e dizer, pô, dá uma maneirada aí, tem muito isso lá dentro também? Na própria sessão plenária, se vocês assistirem da segunda-feira da semana passada, em que os vereadores se uniram e humilharam o vereador Rodrigo, teve gente que veio com a turma do deixa disso, de não vamos brigar dentro da própria casa e tudo mais. E eu não acho isso correto. Exatamente. Como nós já falamos inúmeras vezes, lá tem uma espécie de código de conduta não escrito, isso não está em nenhum lugar escrito. Não está no regimento interno? Não está no regimento interno, de que
Isso é falado Até porque lá se nos tivesse, bastidores. A gente poderia questionar, né, na justiça porque é inconstitucional. Inconstitucional. Né? É quase um código de antiética. De né? antiética. É um Vereadores código de servem. antiética, sim. De não falar nada que diga respeito à casa, né? Ao trabalho de outros vereadores ou do parlamento como um todo. E aí apareceu dessa vez pessoas que passaram a questionar. Óbvio que não gostaram, porque quebrou um paradigma lá de que não pode falar nada Agora, lá de em que dentro. medida vocês acham que isso, vocês pagam esse preço internamente? É óbvio que ninguém se sente confortável, né? De apresentar uma ideia divergente num ambiente onde você não está preparado para isso. Então, a gente esperava que, né, na Câmara você pudesse debater ideias, mas imagino que num ambiente que não está propício para isso, né, por conta desse código aí, então você vai ser aquele chato, né? Mas, ao mesmo tempo, ganha fora, não? Em que medida esse desgaste interno vocês conseguem computar, do ponto de vista do eleitorado, como positivo? Como é que tem sido o retorno das pessoas em relação a essa postura? Olha, no início do ano eu tomei uma postura que caminhou ali muito mais pelo caminho da oposição do que o da base do prefeito de Manaus. Esse foi um caminho que eu trilhei porque entendi que muitas ações no início desse governo municipal eram contrárias aos interesses da população, como foi o caso da falta de transparência inicial no processo de vacinação da cidade, como foi o caso mais recentemente que nós cobramos, eu e o vereador Rodrigo, daquela questão das cestas básicas, em que eu apresentei um dossiê com todo o caso que eu montei ali do caso de corrupção nas cestas básicas do município, e como foram vários outros casos. E, infelizmente, tradicionalmente, aqui em Manaus e no Amazonas, e em outras cidades e estados também, a base do prefeito é sempre a Câmara inteira. A base do governador é sempre a Assembleia inteira. A base do prefeito dos interiores também é sempre a Câmara inteira. Não há praticamente oposição historicamente. Então, os vereadores, por vezes, deixam de cumprir o seu papel de representar as pessoas que votaram nele e passam a apenas ajudar o prefeito a cumprir as suas próprias promessas de campanha em troca de acordos políticos escusos. E, em razão disso, a Câmara acaba se tornando basicamente um puxadinho, uma coisa submissa à prefeitura, um anexo lá da prefeitura de Manaus. Usando termos bem na moda. E como eu já era, de certa forma, de oposição, havia sim uma certa resistência, e há uma certa resistência e retaliação por parte de outros vereadores. Se você observar lá no SAPEL, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Câmara Municipal, você vai ver que os meus projetos demoram mais a serem incluídos na ordem do dia. E os meus também. Os meus projetos demoram mais nas comissões e assim por Os diante. meus também. Acho que a gente tem um caso bem sintomático, assim, bem simbólico a respeito disso, que foi logo no começo do processo de vacinação. A gente teve projetos do vereador Amon, né, que falavam justamente disso, né, de punições para fura-fila, acho que para fura-fila, se não me engano. Foi do vereador Rodrigo. Eu lembro de algum de vocês que ter para isso. os servidores do município, Isso, né? servidores do município. Isso, verdade. E Mas também tem para a outro questão caso. da aglomeração, das aquele festas. Aquele que puniria as empresas responsáveis por Exato. promover com seus recursos ou em seus estabelecimentos festas clandestinas. E eles demoram tanto que acabam perdendo objeto. Esse projeto, inclusive, foi arquivado. Mas a minha pergunta é em relação a... o desgaste interno acho que já está bem colocado mesmo. Fora da Câmara, vocês percebem apoio? Como é que tem sido a reação das pessoas nesse último episódio, por exemplo, da construção do anexo? Bom, se você pegar um táxi com qualquer pessoa, um Uber, você vai ver que muito provavelmente essa pessoa é contra. Se essa pessoa tiver ouvido falar do puxadinho de 32 milhões, essa pessoa será contra. Então, eu acredito, e nós já falamos isso em outras entrevistas também, que muito provavelmente 99,9% da população de Manaus apoia essa nossa ação contra o puxadinho. Os únicos que não devem apoiar são seus assessores e os outros parlamentares. O que vai pautar é o que nós entendemos que seja o anseio da população. Seja um anseio praticamente unânime, como é esse caso. Ou esse é mais fácil, esse né? É de entender que as pessoas vão se mas colocar. outros que nós compreendermos que seja de acordo com as nossas convicções, logicamente, mas também seja um clamores popular,
populares, desculpa, a gente também vai externalizar lá dentro, e mesmo que eles não gostem, né? Tem 2 tipos de manifestações lá. Tem aqueles que, de fato, enfrentam, digamos assim, e vão para o embate público, né? Isso daí é visível lá na Câmara. O vereador Amon já aconteceu várias vezes, comigo também, né? E tem aqueles que não agem publicamente, através da tribuna, da bancada, mas agem também nos bastidores. Eu tive alguns episódios que causaram muito incômodo nos vereadores. Não no vereador Amon. Inclusive me apoiou. No início do ano, apresentei o projeto de lei para revogar o aumento salarial dos vereadores. Até hoje não foi votado, não foi colocado em votação. Foi aprovado na legislatura passada. E também apresentei o projeto de lei, esse daí foi bem polêmico também, projeto de emenda à Loman, que pretendia, na verdade, acabar com o recesso parlamentar do meio do ano, não é? O vereador Amon assinou. Também não foi colocado em pauta, né? Ou foi? Não foi colocado em pauta porque a gente precisava de 14 assinaturas, só quem assinou foi o vereador Amon, o vereador Kennedy e o vereador Carpé, não é? Não atingimos nem perto das assinaturas necessárias, mas lá dentro gerou um incômodo enorme, porque a gente passou a questionar o recesso parlamentar, que eles dizem que não é férias, e não, de fato não é, mas nada impede que seja também. Se o vereador quiser viajar, os 15 dias ele viaja e nada vai obrigar ele a ficar. Acompanhando as redes sociais, a gente viu muitos de férias, né, de fato, né, aproveitando o recesso parlamentar como férias mesmo. É porque inclusive postando as fotos. Sim. Porque fora os que a gente não consegue acompanhar, né? Falando só dos que porque chamou a atenção pro tema. E aí já evitaram alguns já evitaram de, né? Eu vi gente, eu não vou citar nomes, postando, que eu sabia que não estava em Manaus, postando fotos, eu acho que antiga, não vou citar nomes. Então, assim, nesse caso do recesso também gerou muito incômodo, porque passou a questionar. O cidadão comum, ele não tem essa prerrogativa de optar se ele vai trabalhar ou se ele vai tirar férias ou descansar, dormir até 4 horas da tarde. Ele não tem. Então a ideia do projeto era justamente igualar o parlamentar ao cidadão comum. Se o cidadão comum tem 30 dias, tem um mês de férias pela Constituição, o parlamentar tem que ter um mês de recesso também. E aí ele decide se ele vai trabalhar 24 horas por dia, se ele vai tirar férias o mês inteiro, é uma decisão dele, mas tem que ser igual a população com o parlamentar. A gente queria aproveitar esse olhar aqui. A gente está com dois vereadores de primeiro mandato, e uma coisa me chamou a atenção durante essas discussões das últimas semanas sobre o anexo, foi uma declaração da vereadora Glória Carratti dizendo que quando ela entrou, ela também era assim, né, desse anseio de mudança, de querer fazer alguma coisa, e que hoje ela enxerga as coisas diferentes. Como é para um vereador de primeiro mandato ouvir quase que como desiste disso, né? Desiste desse teu ímpeto, dessa tua vontade de fazer alguma coisa. Como é receber isso internamente de uma das parlamentares mais experientes ali dentro antiga, né, da casa? Olha, receber esse tipo de acusação, esse tipo de deixa disso, esse tipo de desmotivação, pra mim entra por um ouvido e sai pelo outro. Não chega a incomodar, nem Não me nada. incomodo, não... Por mim é a mesma coisa que nada. Não precisa nem se dar o trabalho de falar isso pra mim. Eu também não... Eu não sei qual o intuito, né, que ela falou isso. Se falou pra, de fato, se importar com a pessoa. Se foi um conselho ou se foi, né, quase que uma ameaça ali, né? Uma ameaça no sentido de, você tá atrapalhando a gente aqui, né? Eu não sei o que tá dentro do coração dela. Não sei se foi uma boa vontade em querer ajudar no que ela... Eu espero que tenha sido com uma boa intenção. Nesse sentido, a juventude. Mas eu sempre fui assim. Eu vim do movimento estudantil. Lá a gente ficava em carro de som, em cima, fazendo greve na UFAM. O vereador Amon estuda na UFAM, eu sou egresso de lá também, da Jaqueira, da Faculdade de Direito. Com essas greves. Pois é. E fizemos manifestações. Então, assim, eu continuo o mesmo de antes, há muito tempo atrás, no início da minha vida política, digamos assim, no movimento estudantil, continuo o mesmo. Não estou dizendo que com o tempo a gente não leve aprendizados, mas essa é a nossa forma de atuação. E eu tenho certeza, mais do que absoluta, que se daqui a 10, 15, 20 anos
ainda tiver no mandato, também vai ser pautado pela o que nós consideramos justo para a população, não para fazer amizade ali ou para estar dentro do clube do Bolinha. Vocês consideram que há ambiente, há espaço para ampliar esse grupo de 2 aí, né? Como é que acontecem as conversas com outros vereadores que pontualmente tenham se posicionado, né, contra medidas do presidente da Câmara? A gente está falando aqui dessa situação específica, né? Mas mesmo para que vocês tenham mais força mesmo, existem conversas com outros vereadores? Vocês enxergam a possibilidade de ter adesão a essas ideias? Com certeza há espaço. Nós, inclusive, fizemos um convite aberto a todos. Exatamente. Nós, sim, queremos. Só que tem que ser verdadeiro. Uhum. Tem que ser verdadeiro. Não aquele que joga para a torcida. Para fingir que está fazendo alguma coisa. O que diferencia o verdadeiro e o que joga para a torcida? O vereador tem que ir para a tribuna. O vereador tem que se posicionar de forma clara. O vereador não adianta fazer só uma postagem. Você tem que fazer vários. Você tem que usar o poder que você tem nas redes sociais. Não adianta só responder um comentário e achar que se posicionou. Tem que ser... Não tem uma forma específica, tem várias formas, mas tem que ser real, tem que ser efetivo, né? Naquele dia, na segunda-feira, eu fui o primeiro a falar lá na tribuna, aí é enfrentar. Depois, no outro dia, o vereador Amon falou na tribuna também, da Câmara Municipal de Manaus. Naquele dia, foi a fúria dos vereadores contra mim, especificamente, né? 10, 12, 13 vereadores se... revezaram para atacar, ali, né? E alguns do ponto de vista pessoal. Então, você tem que estar disposto a desagradar para defender aquelas ideias. Repito, não tem um formato, mas se nós temos um espaço genuíno de manifestação do parlamentar, que é a tribuna, é o parlamento, tem que enfrentar os colegas que vão ficar com raiva. Sentiu falta desse apoio maior? Como que foi pessoalmente para o senhor estar sob ataque e não ter apoio de pessoas com quem o senhor tem talvez até mais proximidade? O vereador Amon se manifestou me defendendo, outros estavam lá, viram, não falaram nada, né? Essa história de vou ficar aqui caladinho porque meus colegas, meus amigos de parlamento não vão gostar se eu falar, vou criar um problema interno, a gente não vê com bons olhos, né? Você tem que estar à disposição de, se for o caso, desagradar o coleguinha para defender o que você considera, se é verdadeiro aquilo que você está dizendo, que é contra mesmo, considera errado, né? Agora, fazer só um tweet para dizer que é contra, isso faz parte também. Nós fizemos, ele fez, eu fiz, mas fazer isso só meio que para se livrar do problema e não tem que ter o ônus e o bônus, né? Não pode querer ficar só com a parte boa, né? Exatamente, não encarnar mesmo essa luta e manifestar de uma forma muito clara. Aí no dia em que o vereador Rodrigo sofreu esse ataque por parte de vários vereadores, eu estava online na sessão e não me concederam ali a palavra. Foi num dia de pequeno expediente. Mas outros vereadores que depois se manifestaram, que já tinham se manifestado contra o puxadinho, não defenderam o vereador Rodrigo. Por quê? Sim, fica aí a dúvida. Agora, falando do anexo, né, que vocês chamam de puxadinho, o presidente chama de anexo e defende que é importante porque a Câmara precisa estar à altura, né, do tamanho da cidade e tal. Qual é o principal incômodo de vocês? O que faz vocês serem contra? É o momento de ser pandemia? É o valor? É achar que a Câmara já tem espaço suficiente? Por que vocês, na prática, são contra esse projeto? Eu acho que é um conjunto de fatores. Quando a gente leva em conta o fato de que o custo desse anexo é até mais de 600% superior ao custo do anexo que já existe na Câmara. Quando a gente leva em conta que essa obra se prepara ali para 51 gabinetes, para cada vereador, sendo que nós só teremos 51 vereadores. Lá para depois de 2060, quando a gente leva em conta que o gás está aumentando, que a comida está aumentando, que a gasolina está aumentando, e que ainda assim a Câmara quer construir um prédio com cara de shopping, a gente sabe que esse não é o caminho correto a ser seguido. Eu também reputo a mesma questão. Ao conjunto de fatores, né? Por exemplo, se nós estivéssemos vivendo um momento do país totalmente diferente, eu vou citar aqui um exemplo muito claro. Se a Câmara ainda fosse ali, por exemplo, no centro, óbvio que
seria possível sim tratar do assunto. E seria necessário, mas não é. Mas não é, não, simplesmente não é. E o momento do país, da humanidade, é totalmente, sabe, um momento que descabido mesmo. Você pensar nisso, você colocar isso como uma prioridade num momento como esse, né? Até porque para fazer parlamento não precisa necessariamente do prédio, né? O parlamento é um conjunto de situações diferentes, né? A atuação dos parlamentares, se estivesse totalmente aquém do que a Câmara precisaria, os parlamentares precisariam, mas não, a gente consegue ali. O gabinete não é muito grande, de fato, mas dá para trabalhar. E olha só, quando eu apresentei o projeto de emenda à Loman para acabar com o recesso parlamentar do meio do ano, os argumentos foram outros, né? O trabalho é lá fora, aqui é 3 dias. Agora o argumento é de que o que importa é lá dentro, que tem que ser maior, não sei o quê, é uma Vão vergonha. sendo adaptados conforme a conveniência. Exatamente. E tem um detalhe que é interessante, acho que é sempre importante a gente lembrar para quem está acompanhando e talvez não saiba, que esse edital, que toda aquela documentação necessária não foi nem sequer colocada no portal da transparência, né, da Câmara. Exatamente. Que sejamos justos, normalmente é até um portal que você consegue encontrar essas coisas, não é como o da Assembleia, que a gente que é jornalista, quando vai procurar alguma coisa na Assembleia, sofre bastante. Na Câmara, geralmente, esses dados estão lá. Então, quando você não coloca isso, um edital que já está aberto, que uma licitação que está publicada, com data para abertura de envelope, né, gera uma suspeita. Sabe, né? Um fato curioso nessa história toda é que quando eu fui até a sala da comissão de licitação da Câmara Municipal, solicitaram o meu RG e o RG dos meus assessores, como se a própria Câmara Municipal já não tivesse esses dados. Os assessores trabalham na Câmara. Para você entrar na sala? Não, para pegar o edital. Cheguei lá, pedi, passei 40 minutos esperando o edital. Eles fizeram... Isso é um absurdo. Dante, eles fizeram 500 páginas sem ninguém saber. Se sabiam, eram poucas pessoas lá. O processo administrativo sequer pode ser consultado por todos os vereadores. Eu sou membro da mesa diretora e não consigo ver o processo administrativo e a tramitação de tudo até chegar na parte final lá do edital. Eu soube que da pretensão de construir um dia antes de sair... Eu soube através da mídia. Eu soube um dia antes de um vereador que chegou para mim e falou, tá sabendo disso? E falou, agora, um dia antes, no outro dia foi entender, publicado. Né? Você falou um processo administrativo. Isso, na verdade, é uma questão que não depende da aprovação dos demais vereadores, né? Não é uma coisa que vai ser votada. Mas né? era um ato da mesa diretora. Exato. Eu não sou membro da mesa diretora? Exato. Mas a minha questão é assim, como contrapor a um ato que é administrativo? É o que vocês fizeram, que é judicializar a questão, né? Eu quero perguntar como é que está essa questão. Então, nós entramos na justiça, os nossos argumentos foram aceitos, o edital foi suspenso, o processo de licitação foi suspenso e até então prevalece a suspensão. O presidente da Câmara já se pronunciou dizendo que a suspensão é temporária, que eles vão recorrer e tudo mais. Também disseram que a suspensão do processo lá da licitação das 41 picapes é temporária, mas até então não cumpriram com a palavra. E há um histórico que mostra que essa já é a tradição na Câmara, que as pessoas não cumprem com a palavra. Então, pelo menos nesse caso especificamente, eu realmente torço para que não cumpram com a palavra, que realmente não recorram, que aceitem a vontade popular, que aceitem que o fato de se querer construir um prédio com cara de shopping como esse está errado. Olha só, a gente engana-se quem pensa que a gente quer, digamos assim, estender essa guerra judicial, mas faremos se for necessário. Se o presidente hoje chegar, seja da maneira que for, através da tribuna, através das redes sociais ou por nota, enfim, de qualquer forma e disser que abortou a ideia, nós nos damos por satisfeitos. Inclusive parabenizo se ele fizer isso. Parabenizo, porque assim, é muito estranho esse ímpeto em querer de qualquer forma. A população já se manifestou de uma forma muito clara de que é contra. Agora, enfrentar todo o povo de Manaus, 100% do povo, como o vereador Amon falou. Se tiver alguém a favor, é algum assessor ou dono de construtora. Quem vende tijolo. Quem vende tijolo. Porque a população toda é contrária. É muito suspeita essa obsessão em querer,
de qualquer jeito, mesmo que a população já tenha se manifestado de uma forma muito clara, contrária, em querer fazer de qualquer jeito. Esse fato, né, essa discussão toda, claro, levantou o nome de vocês, assim, como políticos, né, como político com mandato. De que maneira isso mexe, de repente, com os planos para 2022? O que vocês estão pensando? A gente tem uma eleição daqui a um ano. Para mim, não muda nada. Eu só vou me candidatar. Eu me candidataria. A única hipótese possível seria se eu tivesse cumprido todos os meus compromissos de campanha. Que são? Que são aquela questão da arborização, projeto social, o cuidado ali com a transparência na questão da educação, dos contratos, aquelas indicações que eu tenho mandado, a modernização do sistema público, a redução do uso do papel, e eu tenho feito esses projetos de lei. Mas muitos deles dependem de estudos extensos, de estudos densos, e levam tempo para serem feitos. Então, até então, eu não vislumbro isso. Mesmo sendo um dos principais, quando a gente analisa a pesquisa para o deputado federal, seu nome tem aparecido bem. Até então, não vislumbro, porque não cheguei a cumprir os compromissos de campanha, mas chegaria a considerar se tivesse cumprido os compromissos de campanha, que não foi o caso até então. Estou cumprindo um por um, na sequência e no tempo correto do mandato. Olha só, eu considero que não vou dizer categoricamente que serei candidato, mas também não descarto, porque política é muito momento. Às vezes, se você perder aquele momento, talvez você não tenha outra oportunidade. E eu acho, acima de tudo, que nós sempre temos que ser transparentes com a população. Olha o que nós estamos falando aqui desde o início, de transparência, né? Então, nós temos que ser sempre transparentes com os nossos atos também. Não é uma meta definida, mas se a conjuntura for possível, também não vou dizer que não seria, também não houvesse essa possibilidade de estar no pleito. Tem uma coisa no nosso país que é muito ruim para a democracia, que são eleições a cada 2 anos. Aí acaba que os mandatos gira não... em torno disso, né? Quando é ano de eleição, Quando não é ano de eleição, é ano pré. Exatamente. Então teve até uma pessoa que falou para mim, só tá fazendo isso porque é ano pré-eleitoral. Mas sempre eu falei, sempre é um ano, ou é ano, então a gente não vai poder fazer mais nada. Agora, de uma forma muito transparente mesmo. Não é algo definido. Se toda a conjuntura, como o vereador Amon falou, se toda a conjuntura for favorável, se nós conseguirmos fazer algo que realmente seja substancial, tenha sido conquistas da população e a população vira isso com bons olhos, também a gente não descarta, né? Eu não descarto, mas não é algo que a gente faz por isso. A gente está cumprindo com o que a gente se comprometeu na campanha, né? Tudo que eu estou fazendo, eu falei na campanha. É só olhar lá, as minhas postagens estão lá, de não ser amarrado com o prefeito, de não ser de base, né? De questionar as coisas, de não se omitir, nós estamos cumprindo. Em relação aos partidos, vocês estão confortáveis nos partidos? O senhor a gente não ouve tanto falar, mas o Amon... Eu estou sem partido. Pois é. Você chegou a sair mesmo do Sim. Podemos? Acho que em torno de 10 dias ou menos, desde que eu anunciei naquela coletiva, eu já obtive ali a certidão de desfiliação. E o partido não sinalizou brigar pelo mandato por conta da... Foi por justa causa eu tive a carta de liberação. Então, ok. Agora o partido, inclusive, já perdeu o prazo para isso. E o suplente também já perdeu o prazo. Estou sem partido. Está conversando com algum totalmente partido? independente. Estou conversando com vários partidos. Vou para aquele que me der a melhor estrutura possível para aquele projeto de juventude que eu já carrego há algum tempo. Isso é o que eu tenho dito e que vou continuar dizendo. No entanto, agora eu tenho uma vantagem. Sem partido, o mandato é meu. Foi com a justa causa. Independentemente do partido que eu for, você pode ter certeza que vou manter a minha linha de independência. E não teria medo de ser independente, mesmo no partido em que Colocando estava. em risco partindo para uma briga judicial pelo mandato, por exemplo,
com que toda vem em certeza. primeiro lugar os seus valores, né? Exatamente. Eu também sou independente da questão partidária, não é só em relação a prefeito. Tanto é que foi provocado por um próprio colega de partido, Colega né? de Na partido. sessão O de líder. segunda-feira, né? O líder do partido, né? Eu sou independente, eu respeito, Mas obviamente. continua afiliado ao PSC. Continuo filiado. E, diga-se de passagem, o meu partido respeita muito, apesar desse posicionamento, nunca questionou as minhas ações, ou de que eu teria que fazer de tal jeito, ou fez qualquer tipo de ameaça. Sempre me deixaram muito à vontade, muito confortável para fazer o que eu entendo. E se fosse diferente, se ameaçassem, por exemplo, ou dissessem que eu teria que agir do jeito A, B ou C, isso não me pautaria também, eu me pautaria pelas minhas convicções. Mas tem recebido alguma proposta de algum outro partido para migrar, ou pensando em 2022, ou não, só aproveitando mesmo a janela partidária do ano que vem? Pois é, sempre tem, né? Sempre tem partidos que nos procuram, e aí a gente tem que ser sempre muito transparente com a população, porque tem muito político que fala nesses outros anos não eleitorais, não estou pensando nisso. Político sempre pensa em eleição. É mentira dizer que não pensa. Só que isso não a gente não vai agir de forma A, B ou C por conta da eleição. Mas sempre pensa. E sempre conversa sobre. Sempre Imagino conversa, que cobre os sempre bastidores conversa, sabe que esse é um tema, né? É Dos corrente. 12 meses do ano. Acho que essas coisas que a gente tem que ser mais verdadeiro com a população. Falar de forma aberta, né, vereador? Não, porque a resposta clássica é aquela, né? Não estou pensando. Vou falar disso no momento propício. Mentira. Essa é isso clássica. isso, político sempre vai falar de política e de eleição. Sim. Né? Só que a ação dele não pode ser pautada somente por isso. E outra coisa por é isso. entender que não há nenhum crime nisso, né? Na verdade, Não há nenhum crime. Essa demonização da política, às vezes, talvez venha disso. Das Isso. pessoas tratarem escondido uma coisa que, né, é legítimo. A legítimo. Conversa, a costura, né? Por isso que o povo reclama tanto Exato. essa, sabe, falsa didática que lidam com a população. Não, vamos ser mais sinceros, vamos ser mais verdadeiros com todos, né? Mas então a gente pode dizer aqui, para fechar esse assunto de 2022, que há uma possibilidade da gente ter vocês dois ano que vem candidatos, né? De alguma forma. Seria para o mesmo cargo? Aí, Então, como eu te falei, se você for a candidato... única possibilidade de eu me candidatar, a única hipótese em que eu vislumbraria seria se tivesse cumprido todos os compromissos de campanha que assumi em 2020. Mas em cumprindo, seria candidato a que cargo? Alguma intenção já específica? Tipo? Depende muito do cenário político do ano que vem, das pesquisas e tudo mais, né? E no seu Eu caso? não descarto. Porque às vezes você perde um momento que talvez você não tenha de novo. Repito, o ideal seria que todas as eleições coincidissem, porque aí você não pularia, digamos assim, de um mandato para o outro, né? Isso é chato, isso é ruim, o povo não gosta disso. Descarta ser candidato a deputado estadual, deputado federal, governador? Olha só, dizendo de uma forma muito clara, tem uma boa conversa com o vereador Amon e assim, nós deveremos sim estar juntos, se formos participar, ou até num apoio a alguém, né? Seja como protagonistas, digamos ou assim, cabo eleitoral ou de cabo luxo, eleitoral. A participação não se dá só na urna. né? A participação não se dá só na urna, nem nos partidos. Fazer política não é só se candidatar ou ser filiado a algum partido. É transformar o meio à sua volta. Isso você faz através da política social e da política partidária também. Mas hoje no Brasil, para concorrer, tem que estar afiliado, né? Não, estou dividindo aqui Sim, entre política partidária e política social. Então, sim, tem que estar filiado, obedecendo, obviamente, as regras eleitorais e tudo mais. Então, isso é uma escolha muito delicada. Eu jamais deixaria que qualquer outra pessoa impusesse opiniões ou valores sobre mim, independentemente do partido que escolhesse. E tomo muito cuidado para que, se for escolher outro partido, que escolha um partido que não vá fazer isso comigo. Pelo menos eu certo. espero. A gente vai agora começar a coluna do Sobe e Desce. A gente tem aqui dentro do podcast um momento chamado Sobe e Desce, que a gente reproduz a coluna do Jornal Impresso, onde todos os dias nós temos ali assuntos positivos no Sobe e assuntos negativos no Desce. Então a gente sempre chama, né, nossos convidados aqui a ser editor por um dia.
e escolher alguém para subir e alguém para descer. Começar com o Amon, então. Amon, quem sobe e quem desce no seu sobe e desce. Esse trabalho de ser editor é muito difícil, né, Dani? Eu acredito que quem sobe, na minha concepção, é o vereador Rodrigo, por todos os posicionamentos que tem feito, pela postura que teve, por não ter recuado diante de tanta pressão desde a semana passada por outros parlamentares. E quem desce, na minha opinião, é o prefeito de Manaus, por não ter se posicionado de forma mais clara e mais fundamentada no último podcast do Sim e Não, quando foi questionado sobre o puxadinho de 32 milhões de reais da Câmara Municipal, e declarou que apoiaria a decisão da Câmara, que apoiava, se essa era a decisão da Câmara, que apoiaria, portanto, a construção do puxadinho, e que não interferiria. Eu acho, não vejo como interferência, mas todo político deve se posicionar quando questionado sobre esse tipo de situação. Olha, o vereador Amon ouviu o nosso episódio, então se você que está ouvindo esse e ainda não ouviu essa entrevista, volta aí 2 episódios para trás que a gente tem essa entrevista completa aí com o prefeito Davi Almeida. Podemos continuar? Podemos continuar. Vamos lá, então. Rodrigo. Bom, quem desce, na minha opinião, é o presidente da Câmara, Davi Reis, que está enfrentando toda a população de Manaus, está trazendo um grande problema para a Câmara Municipal de Manaus, até para outros vereadores, e não está sendo sensível ao clamor popular, né? E tudo muito obscuro, muito suspeito, né? No mínimo suspeito. Então não tem como não dar aí um desce para o presidente da Câmara, vereador Davi Reis. E quem sobe? O vereador Amon. Você tá vendo que é uma O vereador Amon, porque... Falou que ele tá junto em 2022, mas tá desde agora já. Eu admiro muito essa forma de atuação. O vereador está muito conectado ao que eu penso também da política. Inclusive, desde o início, o vereador Amon está fazendo esse tipo de mandato que é ligado diretamente aos anseios populares, sem ser da base do prefeito, sem estar à disposição de fazer o tomar lá da cá, e também denunciando. Eu acho que isso que é ser representante da população, isso que é ser vereador. Não é lutar por um interesse individual de alguém, mas de todos, falar em nome da população, né? A gente tem aquela concepção, e por isso muita gente, no Brasil, não vou falar dos vereadores de Manaus, muita gente faz aquele mandato que você tem que ficar grudado na máquina pública, senão você não vai atender um interesse ou outro individual, mas aí você acaba deixando de falar pelo coletivo, pelo todo, sendo a voz mesmo da população. E o parlamentar é isso, ser a voz do povo, e o vereador tem feito isso. É isso. Bom, muito obrigado. Chegamos Obrigado ao também. fim desse episódio. Quero agradecer a presença dos nossos entrevistados e lembrar você que está nos ouvindo ou assistindo que toda semana tem episódio do Sim e Não nas plataformas digitais como Spotify e YouTube. Acessem também o site siminão.com.br para saber informações sobre política e acompanhem-nos no nosso Instagram, Sim e Não Digital. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, boa tarde.